segunda-feira a primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Frutal nas eleições deste ano. O trabalho tem o objetivo de ajudar a população a conhecer as propostas dos candidatos e mostrar o que cada um deles pensa sobre temas importantes para a nossa cidade. De acordo com as regras previamente acordadas com as coligações, todos os candidatos, todos os entrevistados, vão responder as mesmas perguntas em tempo limitado de forma igual, de maneira que o espaço oferecido seja o mesmo para todos os candidatos. Por meio de videoconferência realizada pela Rádio 97, com a participação de representantes das coligações, foram definidas por sorteio as datas em que cada entrevista tem ido ao ar. A Rádio 97 esclarece, contudo, que o candidato Gilson Queiroz optou por não participar desta etapa de entrevistas. Feita esta ressalva, a ordem das entrevistas foi definida da seguinte maneira. Na segunda-feira, entrevistamos a candidata Maria Cecília. Ontem, entrevistamos o candidato Augusto César. Hoje, iremos entrevistar o candidato Bruno Augusto. Amanhã, iremos entrevistar o Abel da Floricultura. Na sexta-feira, o candidato Caio Heitor. E no sábado, o candidato Adriano Oliveira. Conforme anunciado, seguindo a ordem do sorteio, no estúdio recebemos o ex-vereador Bruno Augusto de Jesus Ferreira, do Progressistas, que disputa a eleição municipal, tendo como vice o contador Gerry Silva. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo ao estúdio do Jornal da 97. Conforme combinado previamente, o senhor terá o tempo de 3 minutos para cada resposta. E a primeira pergunta é: por que o senhor resolveu candidatar-se a prefeito de Frutal? Boa tarde, Samir. Boa tarde, Gerry. Boa tarde aqui os demais companheiros aqui no estúdio, os funcionários da Rádio 97, toda a população de Frutal que nos ouve, nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado a todos pela audiência e parabéns à rádio por abrir o espaço de maneira democrática para ouvir os candidatos. Isso é muito importante. Bom, quem conhece e acompanha o meu trabalho sabe da luta que a gente tem, né, de buscar por justiça. E a nossa principal bandeira sempre foi lutar pelo que é certo. Sempre lutar pelo que é justo. E é isso que nos motivou a ser candidato a prefeito de Frutal. Eu até não pensava, quando fui eleito vereador em 2012, eu pensava realmente em fazer uma atuação no Legislativo. Mas as necessidades da nossa cidade, as injustiças que a gente tem acompanhado, e também muitas coisas erradas que a gente não concorda, nos levou a almejar o Executivo. E tivemos nesse caminho, né, o nosso amigo Gerry, que é uma pessoa que está há mais de 30 anos no ramo da contabilidade, que tem um vasto conhecimento e que também veio somar. A gente costuma falar, o Gerry tem a sua especialidade na questão tributária, na questão de papelada. O Gerry tem esse conhecimento e eu tenho a minha atuação política, a nossa sensibilidade de conhecer os bairros, de conhecer os povoados, a zona rural, de conhecer as nossas necessidades, de buscar recursos, as necessidades que nós temos para atender demandas aqui da nossa região, principalmente na questão da saúde, da infraestrutura, na questão de rodovias. Tive o prazer de liderar diversos movimentos em favor do ML, em favor das rodovias, em favor do Hospital Frei Gabriel, da segurança pública. Então tudo isso, todas essas necessidades, todas essas demandas foi nos motivando e ouvindo a população, a gente visitando os bairros, vendo que muitas das vezes a administração se preocupa muito em fazer as coisas no centro da cidade e se esquece dos bairros mais afastados, como o bairro Francisco Moron, Valdemar Marques. São pessoas que não têm o mesmo atendimento que tem quem reside numa área central. Quando nós falamos de zona rural, falamos de povoados, é um descaso também. Então tudo isso foi nos motivando, aumentando esse sentimento de justiça, de igualdade. E por esse sentimento que nós resolvemos, então, depois de enfrentar muita luta, muita perseguição, tivemos, infelizmente, uma cassação injusta na Câmara Municipal por parte do nosso mandato. Fui o vereador mais votado em 2016 de maneira democrática. Infelizmente, fui tirado, fui afastado da Câmara de uma maneira que desrespeitou a democracia. Então, com esse sentimento de justiça, de igualdade, com esse sentimento de fazer algo de útil para Frutal, de oferecer uma nova história para
Frutal, que junto com o GR, que tem a sua experiência, e junto comigo, que tem a minha experiência política, que tem o meu desejo de mudança, assim como os nossos 42 candidatos vereadores também têm, nós resolvemos engajar nesse projeto e estamos muito confiantes em trabalhar pela nossa cidade. Sobre quais valores políticos e éticos se assentam a sua candidatura? As pessoas que acompanham o meu trabalho, elas sabem muito bem, né, assim, o que a gente tem feito. Eu sempre fui um vereador atuante e carrego isso com muito orgulho. Eu sempre fui um vereador que, quando era chamado no Hospital Frei Gabriel, lá eu estava presente nos bairros, eu estava presente nas comunidades rurais. Por quê? Porque entendo que a população, ela precisa do legislador presente para defender, para ser a voz da população. E também sempre defendi a questão correta. Eu costumo dizer, Samir, que a gente nunca ouviu falar, Dimas, que uma mulher estava meio grávida. Ou ela está grávida, ou ela não está grávida. Então, na gestão pública também é assim. Não tem como uma coisa estar certa, ou meia certa ou meia errada. Ou está certo ou está errado. E os nossos valores que a gente tem, ético, primeiro é defender o dinheiro do povo, né? É denunciar o que é de errado, é cobrar o que está de errado, porque isso é o dinheiro da população. A pessoa às vezes anda no mercado com muita dificuldade para comprar 1 quilo de arroz, para comprar 1 litro de óleo, e ela paga o imposto para o município. E aí você vê o dinheiro muitas das vezes sendo desperdiçado em obra que nunca foi obra. E isso custa caro para o cidadão. Então o nosso valor principal é justiça, é tratar a todos de maneira igual e defender o dinheiro público. O dinheiro público, ele é do povo. O dinheiro público não é do prefeito. O dinheiro público não é do vice-prefeito. O dinheiro público não é do vereador. E o que nós queremos é oferecer uma gestão, né, oferecer uma cidade onde todos sejam respeitados. Hoje nós estamos andando muito, ontem nós visitamos mais ou menos umas 40 empresas, e o que a gente vê? As pessoas às vezes têm medo de manifestar. A pessoa tem medo de manifestar porque ela tem medo de ser perseguida. Né? Eu muitas das vezes levantei bandeira do servidor público que o servidor não podia aparecer porque ele tinha medo. E isso nós temos que acabar com isso. Nós temos que entender que qualquer cidadão tem direito de manifestar. Que o servidor público tem direito de manifestar. Que o servidor, o cidadão, ele pode falar, eu voto no fulano, eu voto no ciclano, que ele não pode ser perseguido por isso. E é com esse respeito da democracia, do direito do contraditório. Eu, quando fui os meus posicionamentos na Câmara, muitas das vezes eu não fui respeitado pelo meu posicionamento. E nós temos que respeitar o posicionamento contrário. Hoje nós temos adversários e nós vamos respeitar os nossos adversários. A divergência de ideias, ela é muito importante. Mas a partir do momento que eu imponho alguma coisa, que eu não concordo com a ideia do outro, mas eu imponho na tentativa de cercear que o outro expresse a sua opinião, isso está fugindo da realidade. Então, os nossos valores políticos e éticos é respeitar o cidadão, é respeitar a opinião contrária e buscar, junto com a opinião contrária, construir algo para a nossa cidade. É dessa maneira que nós pretendemos e é dessa maneira que nós vamos trabalhar, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro. Dando liberdade às pessoas, ouvindo as pessoas e respeitando principalmente o dinheiro público. Qual é o principal desafio que o próximo gestor de Frutal poderá encontrar e, se eleito, como que o senhor pretende resolver essa situação? Nós temos vários desafios pela frente, né? Nós tivemos uma pandemia, apesar que é importante a população saber que de janeiro até setembro a Prefeitura de Frutal arrecadou mais de 130 milhões de reais. Não houve queda na arrecadação do município. Mas nós vamos sentir esses efeitos da pandemia o ano que vem. Então nós precisamos de buscar caminhos para tentar resolver, para tentar amenizar esse impacto. Então o maior desafio que nós temos, nós precisamos fazer uma reforma administrativa. Nós precisamos de colocar em prática concurso público que tenha validade. Nós temos muitas pessoas que se prepararam, que estudaram, que tiveram aí vários anos indo para outra cidade, se formaram e hoje não tem uma oportunidade dentro da sua cidade porque não tem um concurso público para que ela possa exercer o seu conhecimento técnico. Então nós precisamos de fazer uma reforma administrativa para que a máquina funcione bem, com pessoas de conhecimento técnico. Nós precisamos de valorizar os nossos da casa, e aí o GR entra na questão tributária, onde nós temos que buscar incentivar o crescimento da nossa cidade, apoiar as pessoas, né? Há uma burocracia muito grande, muitas das vezes a pessoa ela quer trabalhar, mas ela tem uma burocracia muito grande, então nós temos que erradicar essas burocracias para dar o desenvolvimento para a cidade, e o nosso principal desafio vai ser a questão da saúde, e eu já defendi muito isso na Câmara Municipal. Nós temos que buscar uma gestão eficiente e técnica para a saúde, nós temos que informatizar
usar o sistema da saúde. Primeiro tem que valorizar o servidor público, porque hoje o servidor da saúde ele não é valorizado. Muitas das vezes ele não tem sequer um insumo para ele poder trabalhar, né? Um IPI para ele poder trabalhar. Então começa na valorização, começa na questão de você estruturar as UBSs, de você buscar apoio para o Hospital Frei Gabriel. Já propus várias vezes de se criar o Consórcio Regional da Saúde, chamar as prefeituras da região para essa responsabilidade do Hospital Frei Gabriel, não deixar essa carga somente para Frutal. Nós precisamos de buscar apoios e principalmente, uma coisa que Frutal pode ter, nem eu nem o GR, nós não vamos ser prefeito e vice-prefeito de gabinete, nós vamos ser prefeito de rua, nós vamos estar nos bairros ouvindo as pessoas, assim como sempre fiz como vereador, e nós vamos estar em Brasília, nós vamos estar em Belo Horizonte buscando recurso, porque nós temos que arregaçar a manga. Frutal hoje, nós sabemos que tem as suas limitações, eu sei que nós não conseguimos resolver todos os problemas com os recursos do município. Mas nós temos caminhos. De 2013 até agora, eu já viabilizei mais de 10 milhões de reais. Recursos que foram garantidos aí para atender diversas áreas do município. Isso como vereador. E como prefeito, nós vamos continuar fazendo esse trabalho, buscando recursos para poder sanar as nossas dificuldades. Mas é fundamental. A primeira coisa que nós temos que fazer, e o GR nós já estamos bem afinados nisso, nós precisamos de fazer uma reforma administrativa, nós precisamos de fazer uma reforma tributária para ajudar a nossa população e o desenvolvimento de Frutal. No Jornal da 97, agora 12:11, estamos entrevistando o candidato Bruno Augusto do Progressistas. A gente prossegue a entrevista, foram definidas perguntas que são feitas de forma igual para todos os candidatos. Bruno, se eleito, quais serão as suas ações para gerar emprego e renda em Frutal? Nós precisamos de fomentar o mercado de trabalho em Frutal. É muito importante que a gente busque empresas de fora. Isso é extremamente necessário. O prefeito, o vice, junto com o secretário, nós temos que ir atrás de empresas, criar um setor industrial, trazer indústrias de fora. Isso é muito importante. Só que, além disso, nós também temos que criar um programa, um projeto para beneficiar e ajudar os que já estão aqui na cidade. Isso é muito importante. Nós temos empresas aqui em Frutal, e ontem nós visitamos, escutamos essa realidade, são empresas com potencial de crescimento. Mas, de repente, o empresário paga um aluguel e ali ele fica impossibilitado de contratar mais pessoas, de ampliar o seu negócio, porque ele paga aluguel. Então nós temos que buscar empresas de fora, que é muito importante, mas nós temos que criar programas de incentivo para as empresas que estão em Frutal. E nós precisamos também de acabar com essa burocracia. Hoje, por exemplo, se uma pessoa dever um IPTU que seja R$100 para a prefeitura, ela fica impossibilitada de pegar um alvará para ela poder trabalhar. Então nós temos que acabar com essa questão da burocracia. Agora, principalmente, além de fomentar a questão do mercado de trabalho, nós precisamos de preparar a nossa população para esse mercado de trabalho. E como é que a gente prepara? Fazendo o que não tem em Frutal hoje, que é cursos profissionalizantes para a nossa população. Nós temos hoje pessoas aí que querem aprender uma profissão. Querem aprender uma profissão de pintor, de mecânico, de marceneiro, mas não tem um curso, não tem um local que ele possa ir para ele poder aprender. A gente andando em oficina ontem, nós ouvimos de empresários de onde oficina e falavam assim, aqui eu preciso de mecânico, mas não tem mecânico. Então, de repente, você pega um jovem que quer aprender uma profissão de mecânico, você tem que preparar ele para o mercado de trabalho. Não adianta eu buscar empresa de fora, eu fomentar as empresas aqui de dentro para elas poderem crescer, se eu não vou ter a mão de obra qualificada. Então é fundamental, a gente precisa de começar a buscar parceiros para oferecer cursos técnicos, levar esses cursos até os bairros. Nós temos as escolas nos bairros, nós temos sede de associações nos bairros, nos povoados, nós temos as comunidades rurais e nós temos que levar esses cursos até a essa população para que ela esteja preparada. É uma questão de crescimento. Você prepara a população, profissionaliza a população, fomenta o comércio local, já trabalhando para trazer comércio de fora, e aí quando essas indústrias de fora vierem, ou as de dentro crescerem, né, estiverem se desenvolvendo e precisar de mão de obra, nós já temos a mão de obra qualificada. Para isso, precisa de ter coragem para fazer, precisa de investimento, né, e precisa de ter planejamento. E nós estamos preparados para fazer isso. Eu tenho certeza que arregaçando as mangas, nós vamos ter sucesso na geração de emprego e renda aqui na nossa cidade. A água se tornou um tema fundamental para a Frutal. No período da estiagem, a cada ano, com a redução do volume de água no Ribeirão Frutal, crescem os problemas de abastecimento, principalmente nos bairros mais afastados. Na estação chuvosa, já existem pontos de inundação. Se eleito,
como enfrentar esses dois problemas. A primeira coisa que nós vamos fazer a partir do dia 1º de janeiro, será o nosso primeiro ato. Nós vamos revisar a questão do contrato com a Copasa. No nosso entendimento, esse contrato é totalmente legal. É um contrato que foi renovado por mais 30 anos, sem ouvir a Câmara Municipal da época e ao apagar das luzes de uma administração. Então, esse contrato, no nosso entendimento, ele não tem validade. Então, é isso que nós vamos fazer a primeira coisa. Nós vamos revisar o contrato com a Copasa e vamos questionar judicialmente se esse contrato realmente tem validade ou não tem validade. A segunda questão, para resolver o problema do abastecimento, nós precisamos de investimento. Infelizmente, a Copasa ela já sabia desse problema que vinha aumentando a cada ano e houve um descaso tanto por parte da Copasa, que não fez o investimento correto para evitar que isso acontecesse hoje, e também dos gestores anteriores. Porque hoje o que a gente vê? A gente vê a Copasa se penalizando o cidadão, porque se você não pagar a sua água, ela vai lá e corta mesmo a sua água, mas nós não vemos a prefeitura, o executivo, tomando uma postura firme referente à Copasa. E o executivo tem que dar resposta, porque do mesmo jeito que o cidadão tem as suas obrigações, ele tem os seus direitos, mas muitas das vezes o cidadão não conhece os seus direitos, não tem um caminho. E é aí que nós precisamos de ter um PROCON forte, que funcione, que tenha estrutura, porque nós temos pessoas capacitadas no PROCON, mas não tem estrutura. Então nós temos que dar estrutura e o município tem que atuar. Do mesmo jeito que a Copasa cobra do povo, a prefeitura tem que tomar o pulso firme e também cobrar da Copasa. Tem que também fazer com que ela cumpra as suas responsabilidades. Tem que multar se for preciso, tem que atuar se for preciso, do mesmo jeito que eles atuam a população. Isso é fundamental. E o investimento. Buscar estudos técnicos para resolver o problema do abastecimento, a prefeitura tomar a frente disso, né? Já revisando a questão do contrato da Copasa para solucionar essa questão do abastecimento. E a questão das enxurradas que nós temos, eu falo isso desde 2013. Pode puxar nos arquivos da Câmara Municipal. Às vezes o político ele se preocupa muito em fazer um asfalto para ele poder aparecer, porque asfalto dá voto. Você vai lá e faz um asfalto bonito para você falar, eu estou asfaltando. Mas aquele ali no final vai sair mais caro para o município. Por quê? Porque aquele asfalto ele não vai durar o tempo que ele deveria durar. As pessoas, até a gente escuta muito, a obra debaixo de terra não dá voto. Mas nós temos que pensar no planejamento. Então eu defendo desde 2013 a questão das galerias pluviais. E está no nosso plano de governo. Nós vamos obrigar os novos bairros que forem construídos, particulares ou do município que for, ter galeria pluvial. Nós precisamos de planejar essa questão. Não adianta eu asfaltar uma rua se eu não tenho galeria pluvial. Infelizmente, isso é um problema que Frutal se arrasta há anos. E nós vamos ter que resolver. E para resolver a questão da galeria pluvial, a nossa proposta é fazer por etapas. Então nós vamos dividir em etapas, buscar recursos, buscar parcerias para resolver esse problema. Mas nós precisamos de sanar essa questão das galerias pluviais em Frutal e nós estamos muito cientes sobre isso. Chegamos à parte final da entrevista com o candidato Bruno Augusto. Obrigado pela presença, Bruno, aqui no Jornal da 97. Para encerrarmos, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez, agradeço o GR por ter me acompanhado aqui, agradeço as pessoas que estão nos parando na rua, nos manifestando apoio, agradeço as nossas redes sociais que nos acompanham e quero aqui, eleitor, fazer um pedido a você. Vamos fazer uma campanha de paz. Você pode até não gostar de mim como candidato, você pode até não gostar do outro que é candidato, mas não precisa de xingar, de maltratar o outro candidato. Apenas manifeste o seu voto. Olha, eu voto no fulano, eu voto no ciclano, e faça isso de maneira pacífica. E deixe também uma mensagem aos demais candidatos, tanto aos outros 6 candidatos a prefeito e prefeita, e também aos candidatos a vereadores. Da nossa parte, da minha e do GR, nós vamos priorizar a nossa campanha pelo respeito, pela verdade e pela proposta. Nós não precisamos de falar do jeito que Frutal está. Não precisamos de falar. Você sabe, cidadão, como é que está aí no seu bairro, você é produtor rural, sabe como que está aí na sua propriedade rural, você que mora no povoado, sabe como é que está a realidade aí. Só que nós vamos levar para vocês propostas. É isso que o povo quer. O povo não quer ouvir político falando da vida particular do outro, o povo não quer ouvir político atacando o outro, o povo quer proposta. O povo quer proposta e quer solução. E pode ter certeza que a nossa campanha, que tem como nome Liberta Frutal, ela vem justamente para libertar. E libertar, o que é? É afastar essas velhas manias de ataque, de acusações, de fake news. Nós não queremos isso e não vamos levar isso da nossa parte. A nossa campanha é uma campanha pacífica, é uma campanha de proposta, é uma campanha de respeito. E eu peço e espero que também os demais candidatos tenham essa consciência da gente respeitar um ao outro, porque
Daqui uns dias, passa a eleição. E todos nós moramos aqui em Frutal, todos nós residimos aqui, todos nós nos encontramos aí, a cidade nossa ainda é pequena. Então, eu acho assim que nessa terra a gente morre, não leva nada. Mas há divergências, a gente respeita as divergências, a gente respeita a divergência de ideia, mas nós temos que priorizar pelo respeito, pela verdade, pela proposta. E pode ter certeza que a campanha do Bruno e do Gerry é uma campanha de proposta e de resultado futuro, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse é o candidato Bruno Augusto, do Progressistas. Ele que foi o terceiro entrevistado nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Frutal. Amanhã nós iremos receber o Abel da Floricultura, na sexta-feira o candidato Caio Heitor e no sábado o candidato Adriano Oliveira. A entrevista de amanhã, como tem ocorrido também com os outros candidatos, será a partir do meio-dia. E no dia 17 de outubro, já marque aí na sua agenda, 17 de outubro, um sábado, nós teremos aqui na 97 o primeiro debate dos candidatos que vai acontecer no Jornal da 97 a partir do 12:10. Uma excelente quarta-feira a todos. Jornal da 97, 12:21. Eleições 2020. Cobertura total. É só aqui. 97 FM.